A paz do Senhor Jesus. Vamos continuar o nosso estudo, a palavra de Deus, do capítulo 1 de Gênesis. Agora vamos estar no versículo 24 e ele vai até o versículo 31. Então vamos estar lendo por etapa a criação dos seres viventes. Então no versículo 24 do capítulo 1: E disse Deus: produza a terra alma vivente conforme a sua espécie, gado e répteis, e bestas feras da terra, conforme a sua espécie. E assim foi. E fez Deus as bestas feras da terra, conforme a sua espécie, e todo réptil da terra, conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom. E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre a terra, e sobre todo o réptil que se move a terra. Então aqui foi a criação dos seres viventes. Então Deus criou os animais e Deus criou o homem. E aqui no versículo 26, Deus deixa bem destacado: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ali, na criação, estava Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então agora eles estavam aqui cuidando da criação do ser humano, porque Deus queria criar um amigo, queria criar uma pessoa que ele pudesse ali compartilhar todas as coisas que ele fez. Então agora ele cria o homem à sua imagem e semelhança. No começo tudo era perfeito antes do pecado. O homem, com o pecado, ele perdeu essa imagem e perdeu a semelhança de Deus. O caráter dele foi corrompido. Então, agora com a vinda de Jesus, depois que Jesus veio e pagou e levou sobre si as nossas dores, nossos pecados, nossas transgressões, nós buscamos essa semelhança de Deus, buscamos ter a imagem de Deus de novo, que foi perdida. Então Deus, ele vem nos restaurar, vem transformar a nossa mente com a mente de Cristo, nosso pensar, falar, agir, andar. A nossa posição aqui na terra, ela passa a ser conforme Jesus. Então nós começamos a ter de novo essa imagem e semelhança que foi perdida. No versículo 27, e criou Deus o homem à sua imagem, e Deus o criou, macho e fêmea os criou, Então aqui vemos quando Deus criou o homem, ele criou macho e fêmea, ele não criou nenhum intermediário, Ele criou, foi o começo de todas as coisas. Depois o mundo deturpou a palavra por causa da contaminação que está lá em Romanos. Deus os entregou à sua própria concupiscência, cometendo torpeza, homem com homem, mulher com mulher, e Deus os entregou às suas paixões para que eles se destruíssem, porque é um caminho para a destruição quando nós distorcemos a palavra de Deus e mudamos a glória de Deus. 28, e Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Então Deus falou que para eles se multiplicar, uma ordem de Deus. Então vocês podem ver que o mundo ele distorce a palavra de Deus. Um homem com um homem e uma mulher com uma mulher não vai se multiplicar nunca. Nunca eles vão conseguir se multiplicar. Se vocês colocar vários casais assim numa ilha, eles vão envelhecer e vão morrer, e vai acabar, e vai extinguir a espécie. Porque eles não conseguem se multiplicar, porque a multiplicação é feita do macho e da fêmea. E no 29, e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, que está sobre a face de toda a terra, toda árvore em que há fruto e que dá semente, ser-vos-á para alimento. Então Deus deixou todas as frutas, ervas, todas as plantações
como o alimento. Mas aqui no 30 ele fala: e a todo animal da terra, e a toda ave do céu, e todo réptil da terra, em que há alma vivente, toda erva verde será por mantimento, e assim foi. Então Deus fez todas as coisas para o nosso alimento, tanto as aves como os répteis, todos os animais, como as plantas, as frutas, tudo é para o nosso alimento. E viu Deus tudo quanto tinha feito, e eis que era muito bom. E foi a tarde e a manhã do dia sexto. Então essa foi a criação do dia sexto. Tudo que Deus criou foi para nós. Tudo que Deus criou foi para o ser humano, o ser que ele criou como amigo. Então tudo ele fez para nós. E Deus fala que tudo que ele criou é bom. Então aproveita, tudo que Deus fez é bom, busque a sintonia do Senhor, busca conhecer o Senhor. Veja que aqui fala que os animais também são para o alimento, a carne é o nosso alimento também, como as frutas, como as verduras, tudo que Deus fez é para o ser humano se alimentar. Amém? A paz do Senhor Jesus, bom dia!